graça e a paz de Cristo Jesus. Nós estamos aqui reunidos em mais um culto da Igreja Batista Memorial da Tijuca e é muito bom a gente estar juntos. Nesse sábado agora continuaremos juntos com você na nossa segunda conferência de missões, uma igreja que doa e se doa. Não deixe de participar, tem notícias, explicações no site, nos grupos. Temos que estar juntos lá nesse sábado e domingo, nessa conferência. Hoje eu tenho muita alegria de apresentar esse culto, de iniciar esse culto, porque teremos a presença de tão distante, lá de Oriximiná, do nosso querido pastor Marison Feijão, da Junta de Missões Nacionais, que nos trará a mensagem. O louvor será com a nossa querida Josi e Emerson. Pastor Marison, muito obrigado por esse tempo que o irmão dedicou para essa mensagem. Nossa igreja, graças a Deus, ultrapassou os limites, ultrapassou o alvo da campanha de missões nacionais e enviará uma oferta abençoadora lá para Oriximiná. Então, com essa alegria, vamos iniciar esse culto. Com esse louvor, vamos assim continuar louvando ao Senhor. Deus abençoe. Olá, boa noite a você que está assistindo esse culto. A gente está aqui para abrir esse momento de louvor, cantando um hino muito especial para a gente, a canção da vida, para a gente poder agradecer a Deus por tudo que Ele nos concede, pelo dom que Ele nos dá de viver. E é isso que a gente vai cantar agora. Pai querido, obrigado pelos planos, grandes sonhos especiais para mim. Tu me guias nos caminhos desta vida, ao teu lado nada faltará. Eu te amo mais que tudo, quando forte, quando fraco, ao meu lado estás. Agradeço, Pai querido, por ligar a nossa vida num só coração. Pai querido, obrigado pelos planos, grandes sonhos especiais para mim. Tu me guias nos caminhos desta vida, ao teu lado nada faltará. Eu te amo mais que tudo, quando fraco tua força nunca falhará. Por tua graça, Pai, imploro transformar a minha vida em uma canção. Amém. Amém. Deus abençoe a todos nessa noite. Queridos irmãos da Igreja Batista Memorial da Tijuca, sou o pastor Marison Feijão, missionário de missões nacionais, seu missionário, aqui no projeto missionário Trombetas, no estado do Pará, Amazônia brasileira. Quero expressar minha alegria pelo convite em ministrar a palavra do Senhor com a amada igreja, agradecendo então o nosso pastor Nicolas, que fez esse convite, e dizer que é um privilégio muito grande, poder compartilhar a palavra do Senhor, também testemunhar daquilo que Deus tem feito
aqui em nosso campo missionário. Para esta mensagem, eu quero usar com você o texto de Marcos, capítulo 4, dos versos 26 até o versículo 29. É o texto que nós estaremos usando, então, como base para a nossa reflexão, para a nossa meditação. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus disse ainda: o reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra. Ele dorme e acorda, de noite e de dia, e a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. A terra, por si mesma, frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga, e, por fim, o grão cheio de espiga. E quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou a colheita. Pai querido, Pai amado, nós bendizemos o Senhor pela Tua palavra e rogamos, ó Deus, que o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração, para compreendermos as verdades do Senhor e colocá-las em prática na nossa vida. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amada igreja, o livro de Marcos é um livro muito interessante para nós estudarmos, para nossa reflexão, nas nossas devocionais. Ele apresenta, o Evangelho de Cristo Jesus. Nós podemos pensar no Evangelho de Marcos com duas divisões em todo o livro, do capítulo 1 até o capítulo 8, onde nós estudamos, então, aí a palavra do Senhor, basicamente do capítulo 8 até o verso 30, nessa primeira parte, o livro dá uma ênfase a respeito da identidade de Jesus, sobre quem é Jesus. E a partir, então, do verso 31 até o final do livro, a perspectiva, a ênfase, então, passa a ser a obra de Cristo, o ministério de Cristo. Então, essas duas partes que nós podemos pensar. A identidade de Jesus, quem é Jesus. Então, Marcos se preocupa em apresentar nos seus relatos sobre quem é Jesus. Até onde nós temos, então, a declaração de Pedro: tu és o Cristo. E a partir daí, então, a obra de Cristo. Jesus começa, então, a falar, depois desse momento, a respeito da necessidade que ele tinha de morrer na cruz do Calvário pelo pecado da humanidade. O texto que nós estamos considerando no capítulo 4 está dentro de uma série de outras histórias, de outras parábolas que Jesus está ensinando para os seus discípulos. E é interessante que neste capítulo 4 nós temos aí, então, algumas parábolas. Jesus está ministrando para a multidão e também para os discípulos, para a multidão em parábolas, mas para os discípulos em particular, trazendo ensinamentos que ele disse que não poderia falar à multidão de modo geral. E assim a gente já, então, percebe, desde o início, então, que Jesus estabelece uma diferença entre a multidão que segue Jesus e os discípulos que seguem o Senhor Jesus. A multidão não necessariamente é um seguidor de Cristo. Entre a multidão pode estar um seguidor, pode estar um discípulo, mas pode estar uma pessoa que é curiosa, que tem interesse pelo Evangelho. Em nossos dias, por exemplo, um amigo da igreja, alguém próximo, mas que ainda não entregou a sua vida, que ainda não se rendeu a Cristo. E os discípulos, aqueles que verdadeiramente reconheceram os seus pecados, reconheceram a obra substitutiva de Cristo na cruz pelos nossos pecados e se rendem a Ele como Senhor e Salvador da sua vida. O outro destaque que nós queremos dar nesta introdução é o tema que vai permear, então, o livro de Marcos, que é a respeito do reino de Deus. Inclusive, nesta parábola, este é um tema que ele é recorrente também. E neste texto que nós estamos lendo, nesses versículos, dos versos 26 aos versos 29, esta é uma das ênfases que é dada. O interessante desta parábola é de que, embora esteja dentro do contexto onde Marcos está apresentando a identidade de Jesus, de quem é Jesus, mas nós temos também aqui
uma referência também a respeito da obra de Cristo, da proclamação do reino de Deus, do ensino do reino de Deus. E claro que Marcos está registrando esse ensino de Jesus, onde Jesus está, então, mostrando, ensinando para a multidão e também para os seus discípulos a sua palavra, mas o conteúdo disto é o reino de Deus. É assim que começa o capítulo 4, dizendo: Jesus começou a ensinar outra vez à beira-mar, e uma numerosa multidão se reuniu em volta dele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastou-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar, na praia. Assim ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. E durante o seu ensino dizia... Então, aí ele começa, então, a ensinar. O destaque que nós queremos dar nesta mensagem é de que a obra de Cristo está estritamente relacionada com a pessoa de Cristo Jesus. Portanto, a obra de Cristo, e poderíamos pensar que a obra missionária, porque o foco é, a partir do versículo 31, Jesus começa a falar a respeito da sua morte na cruz, e isso fala de missões. Missões é apresentar o evangelho de Cristo, as boas novas de Cristo Jesus. E é exatamente isso que acontece logo no capítulo 1, quando Jesus está dizendo que o tempo está cumprido, né? Creiam no evangelho, arrependam-se e creiam no evangelho. Portanto, esta é a ênfase do livro, né? O reino de Deus, a proclamação do reino de Deus. Portanto, é missão da igreja proclamar o reino de Deus. E esta proclamação do reino de Deus é o que nós chamamos também de missões. Missões é a proclamação do evangelho do reino de Deus. E neste texto, então, Jesus está ensinando a respeito do reino de Deus, e ele compara, então, o reino de Deus como uma semente que ela é lançada na terra, o semeador lança essa semente, e depois o semeador, então, ele vai dormir, e sem que ele perceba, esta semente ela vai germinar, ela vai crescer, ela vai frutificar, e então o trabalhador ele volta então para colher esta semeadura, né? Os frutos desta semeadura. Então, é basicamente isso que nós queremos pensar com os irmãos e trazer dentro desta perspectiva 3 ações desta obra missionária. A primeira dela é a semeadura, a proclamação do evangelho. Depois é a frutificação, o crescimento, né, desta semeadura. E a terceira é a colheita. Então, basicamente, são esses 3 aspectos que Jesus destaca nesse texto, né? Anterior a esta parábola, Jesus havia ensinado a parábola do semeador que saiu a semear, os 4 tipos de solos, e ele dá bastante destaque, então, no semeador, no tipo do solo, né? Mas agora, de maneira a complementar a parábola do semeador, ele destaca tão somente a frutificação da boa terra. E é nesse sentido, então, que nós pensamos nesses 3 aspectos, né? A semeadura, o tempo de semear, o tempo de anunciar, o tempo de proclamar o evangelho, a frutificação e a colheita. Então, vamos pensar, então, sobre esses aspectos, né? O primeiro dele envolve a questão da proclamação. O texto diz, Jesus disse ainda, o reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra. Isto fala a respeito da missão da igreja, a obra missionária, a proclamação do evangelho, o levar a palavra de Cristo aos perdidos, aqueles que estão longe do Senhor Jesus, aqueles que continuam vivendo a sua vida distante de Cristo, afastados de Deus, nos seus próprios
pensamentos, nos seus próprios desejos, nos seus próprios pecados, vivendo de acordo com a sua própria vontade. A essas pessoas, a igreja deve anunciar o Evangelho, levar o Evangelho, proclamar o Evangelho. Portanto, a missão da igreja, lançar a boa semente da palavra de Deus. E é isso que nós temos realizado aqui no projeto Trombetas, no município de Oriximiná. Com a nossa equipe missionária, com os missionários que aqui atuam no projeto Amazônia, sendo sustentado pelos batistas brasileiros em oração, financeiramente também, temos atuado com o compromisso de proclamar o Evangelho de Cristo a todas as pessoas, dentro de um contexto étnico, onde nós temos pessoas em contexto urbano, em contexto rural, pessoas em contexto de comunidades ribeirinhas, comunidades quilombolas, comunidades indígenas. Temos tido, então, o compromisso, a dedicação de proclamar o Evangelho a todas as pessoas, independente das suas características, do contexto onde elas estão vivendo. É a missão da igreja. A igreja precisa, inclusive, renovar este compromisso, de cada dia mais e mais proclamar o Evangelho. É a missão da igreja, aí no Rio de Janeiro, continuar proclamando o Evangelho a todas as pessoas que ainda precisam ouvir do Evangelho de Cristo Jesus. A pergunta para a nossa reflexão é a seguinte: você tem proclamado o Evangelho de Cristo Jesus? Você tem anunciado o reino de Deus? Você tem compartilhado com outras pessoas, com os seus parentes, com os seus amigos, a respeito do Evangelho de Cristo Jesus? O texto diz aqui, então, que este homem, ele lançou a semente. O lançar a semente não mostra alguém que sai jogando de qualquer maneira. Na parábola do semeador, nós já vimos que uma das sementes caiu em boa terra, e esta é a ênfase. O destaque aqui é que o semeador, ele vai para semear a palavra de Cristo Jesus. O outro aspecto é a respeito da frutificação. E aqui está, talvez, a maior ênfase desse texto. O texto diz, então, que o semeador, ele semeou, e depois que ele semeou, ele dorme, ele acorda, noite e dia. E a semente germina e cresce sem que ele saiba como. Perceba agora que este trabalhador, este missionário, este discipulador, depois que ele semeia o Evangelho, depois que ele lança a semente, ele pode dormir tranquilo. Ele pode, então, descansar, ele pode continuar a desenvolver outras atividades sem se preocupar com o resultado do seu trabalho, porque ele sabe, ele conhece a semente que ele está lançando. Embora os solos possam ser diferentes, porém, ele sabe a semente do Evangelho, a palavra de Deus. E o Evangelho de Cristo, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Portanto, ele dorme descansadamente. Ele não se preocupa, porque ele já fez aquilo que o Senhor permitiu que ele se fizesse, que Deus confiou a ele. A igreja precisa descansar no Senhor, confiar no Senhor, de que o próprio Senhor dará o crescimento. Por vezes nós pregamos o Evangelho, evangelizamos alguém, compartilhamos, estudamos a palavra de Deus e queremos então ficar como que convertendo as pessoas. Queremos fazer aquilo que é obra de Deus, muitas das vezes muito bem intencionados, com um desejo tão grande em nosso coração, de ver a pessoa aceitando a Cristo, nós queremos fazer aquilo que é obra do Senhor. E por vezes ficamos inquietos, porque nós não conseguimos perceber, às vezes, nenhum resultado na vida daquela pessoa. E nós, que só conseguimos ver a aparência, o exterior, às vezes nós pensamos, o trabalho que eu fiz foi um trabalho em vão, não está acontecendo nada. Esse trabalhador, diz o texto, que a semente, então ela vai germinar,
ela vai crescer, a rama, né, vai se alongar, a espiga vai surgir, e este homem não compreende. Perceba então, queridos irmãos, que a frutificação da semente do Evangelho no coração de uma pessoa, ela acontece sem a ajuda do discipulador, sem a ajuda do missionário, sem a ajuda daquele que leva a boa semente, e acontece sem a compreensão dele também. Vou repetir. A frutificação do Evangelho no coração das pessoas acontece sem que nós tenhamos participação, sem que a gente faça alguma coisa, sem que haja uma cooperação nossa e sem que muitas vezes nós venhamos compreender. Muitas das vezes nós fazemos assim. Nós pegamos o Evangelho e nós olhamos para algumas pessoas e nós falamos, olha, para essa pessoa não tem jeito, não tem solução. Muitas das vezes nós apenas entregamos um folheto. Conto aqui um testemunho de um pastor amigo meu, que ele converteu-se a Cristo quando ele estava, então, voltando para sua casa, em uma rua, bêbado. Um grupo de jovens entregou um folheto, falou alguma coisa de Cristo para ele, e ele ali, então, entendeu o Evangelho, e depois, quando ele se recuperou, então, da sua ressaca, ele foi até a igreja, onde a pessoa tinha entregado aquele folheto, e confirmou a sua decisão. Foi discipulado, se firmou no Evangelho, hoje é um pastor nosso, batista, inclusive. Então, muitas das vezes, as coisas vão acontecendo, a obra de Deus acontece no coração das pessoas sem que a gente perceba. Isto é a graça de Deus. Isto é o reino de Deus. Isto é o governo de Deus. O que é o reino de Deus? É o governo soberano de Deus na obra salvadora. Nesse tempo que estamos vivendo, no coração das pessoas. Quando Cristo voltar, com o reino visível, aparente, físico. Mas, nesse momento, o governo de Deus nos corações. Isso é uma obra, queridos irmãos, de Deus, que acontece sem que nós tenhamos nenhuma percepção. Portanto, com esta palavra, eu quero estimular, eu quero encorajar a amada igreja a continuar pregando, a continuar investindo em missões. Incentivar o amado irmão, a amada irmã, a continuar falando de Cristo para as pessoas. Mesmo que você, talvez, não esteja percebendo nenhuma mudança, nenhuma transformação aparente na vida daquela pessoa. Saiba que o Senhor fará frutificar a sua palavra. Saiba que o Senhor dará crescimento a esta palavra sem que você perceba. A outra ênfase que nós percebemos nesse texto é exatamente o tempo da colheita. Depois, então, o texto diz assim: e quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou a colheita. Esse é um tempo também importante na obra missionária, o tempo da colheita, o tempo de percebermos o momento de nós, então, acolhermos aquela pessoa que foi evangelizada, que agora está pronta para confirmar a sua decisão com Cristo, de assumir o seu compromisso diante da sociedade, diante das pessoas, de que agora ela quer ser crente em Cristo Jesus, que reconhece os seus pecados, que quer ter uma vida agora transformada e quer conviver no contexto da igreja. Por vezes, nós passamos desapercebidos. Nós não temos a sensibilidade, ou melhor, o discernimento de Deus de que é tempo de colher. Portanto, missões implica proclamar o Evangelho ao tempo de espera da frutificação, e esse é um tempo do Senhor, e o tempo da colheita. Quando Jesus estava indo para Samaria, e parou ali então, né, em Samaria, e tem a conversa ali com a mulher samaritana, nessa história, né, nós temos ali a informação de que quando os discípulos vieram trazendo alimento para o Senhor,
Jesus disse para ele: olha, ergam vossos olhos e vejam que os campos já estão prontos para a ceifa. Os discípulos, na sua boa intenção de servir o mestre, indo atrás de alimento, não teve a percepção da necessidade espiritual daquela mulher. Isso mostra que muitas das vezes nós estamos desatentos, sem termos discernimento de que muitas pessoas estão prontas para entregar a sua vida a Cristo Jesus. Quando nós nos envolvemos com a obra missionária, no tempo do Senhor, Deus vai acrescentando, dia por dia, aqueles que serão salvos. Deus vai acrescentando a sua igreja, Deus vai convertendo pessoas, e Ele usa a igreja, então, para colher esse fruto, para receber, para envolver no contexto da igreja, lá no pequeno grupo, lá na escola bíblica dominical, com a união feminina, na união de homens, lá nos jovens, nas várias formas que a igreja tem de acolher essas novas pessoas que vão entregando a sua vida a Cristo, que agora estão começando uma nova vida com o Senhor Jesus. Nós temos experimentado isso em abundância aqui no projeto missionário. Temos compartilhado com os irmãos várias histórias, né, de conversões, daquilo que Deus tem feito, de como o Senhor tem abençoado nesse tempo que nós estamos trabalhando aqui no projeto Trombetas, tanto da Igreja Batista em Porto Trombetas e nas congregações e frentes missionárias que Deus tem colocado sob os nossos cuidados. Muito podemos falar a respeito daquilo que Deus tem feito lá no projeto da IBC, a Igreja Batista Central, onde está o nosso missionário Kleber, com a missionária Regina, proclamando o Evangelho de Cristo Jesus na zona urbana de Oriximiná, com uma igreja hoje com aproximadamente 40 pessoas, membros e congregados, frequentando ali. Na Igreja Batista Hebron, também na zona urbana de Oriximiná, o nosso missionário Walter Jean também tem proclamado o Evangelho, anunciado, feito discípulos, e uma nova igreja está surgindo ali, naquela cidade, no bairro Nossa Senhora das Graças, com aproximadamente 45 pessoas. Uma igreja que começou em 2019. A partir desses projetos, nós estamos chegando já em outros bairros também na cidade. Além disso, comunidades rurais. Por exemplo, do quilômetro 15, a Igreja Hebron, uma igreja que está nascendo agora, ainda uma frente missionária. Deus tem usado a vida daqueles irmãos e eles chegaram, então, na comunidade do quilômetro 15, na comunidade do Carapanã, também na comunidade do Alambique. Deus tem nos abençoado em poder chegar na comunidade do Lago do Camixá, na comunidade do Batata, na comunidade do Carimu, em comunidades ribeirinhas, muitas histórias, muitos locais que nós poderíamos apresentar, e temos feito isso com fotos, com vídeos, encaminhando para os irmãos daquilo que o Senhor tem feito. Portanto, a obra missionária é a proclamação do Evangelho do Reino de Deus, do governo soberano de Deus na salvação. E Deus faz isso usando a igreja para proclamar o Evangelho. Deus faz isso através da obra que ele executa do coração do homem, convencendo do pecado, da justiça, do juízo, e usando a igreja para o tempo da colheita, o tempo que a igreja vai acolher as pessoas no contexto da igreja, para serem discipuladas, para que elas possam crescer em maturidade e servir o Senhor com alegria. Quero expressar a minha confiança de que Deus continuará usando a Igreja Batista Memorial da Tijuca para fazer muito mais daquilo que tem feito na obra missionária, seja aí no seu contexto local, seja em qualquer parte do Brasil e do mundo, através das nossas agências missionárias, como a Junta de Missões Nacionais e Missões Mundiais. A minha oração é que Deus continue usando a amada igreja no poder de Cristo Jesus. Esta é a minha oração em o nome do Senhor Jesus. Que Deus os abençoe. Esse próximo hino que a gente vai cantar
falou sobre o maravilhoso olhar de Jesus. Que essa mensagem também atinja o seu coração nesse momento. Amém, amém, Josi Emerson, amém, Pastor Marisson. Que bom nesse ambiente poder ouvi-lo. Obrigado mais uma vez por esse tempo. E a você que acompanhou esse culto, que cultuou o Senhor, que Deus te abençoe. Que seja uma semana abençoada, uma semana no centro da vontade do Senhor. Que o amor de Deus, a graça de Cristo Jesus e as consolações presentes do Espírito Santo estejam no seu coração.